Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do ANSP Perfil Acadêmico, um programa da ANSP, a sua academia no setor de seguros. Eu sou o João Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, e hoje tenho o prazer de conversar com a acadêmica Simone Ramos. Simone é diretora de Portos e Logística na Lockton Brasil, graduada em Pedagogia, com pós-graduação em Logística, Riscos e Sinistros pela ENS e MBA em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo. Possui também especialização em Marine, mestra em Estudos Marítimos pela Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil e atualmente doutoranda de Engenharia Naval pela USP. A executiva tem uma sólida experiência na área de grandes riscos, é diretora voluntária da Associação Sou Segura, membro da Wista Brasil e foi indicada ao prêmio Women in Insurance 2024 e eleita uma das 50 mulheres mais influentes do mercado de seguros em 2025. Atualmente, também atua como membro da Cátedra de Gerência de Riscos aqui na ANSP. Simone, que prazer ter você aqui e que baita currículo. Parabéns. A gente conversou um pouco aqui. Estou impressionado com esse currículo, com a sua história. Parabéns. Obrigada, João. Para mim é um prazer, né, fazer parte desse grande projeto, estar aqui contigo, né? A gente já se conhece aí de Sim. mercado e fico à vontade aqui para poder contribuir. Primeira pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados é como você caiu nesse mercado, um mercado tão querido, obviamente, mas eu sempre falo que a gente acaba caindo no mercado de seguros de alguma forma, né? Exatamente. E eu diria que foi bem interessante toda essa história que aconteceu no meu início de carreira. Era anos de 1995, né? Esse ano eu faço 30 anos de mercado de seguros. Morava em Manaus, por isso esse meu sotaque. As pessoas acham que eu sou carioca, na verdade eu sou pernambucana, mas eu fui criada em Manaus. E minha mãe, meus pais tinham acabado de se separar, e a minha mãe começou, ela já tinha isso, mas ela começou a vender joias, roupas de porta em porta, e ela vendia para funcionários do Bradesco. E ela sempre perguntava, eu tinha acabado de sair da escola, e você sabe, em situações assim, essa parte, né, ela fica mais delicada, e ela perguntava, não tem uma vaga para minha filha? Alguém falou, olha, tem uma vaga aberta de auxiliar de sinistro na Bradesco Seguros, que era colado com a agência do Banco Bradesco. Então, foi assim que eu comecei, tinha uma vaga, fui fazer entrevista, e sempre fui muito desenvolta na parte de comunicação. Comecei a trabalhar dentro do Bradesco e, pasme, toda vez que um corretor ia lá fazer a abertura de um sinistro, eu cobrava dele produção. Eu falei, tá bom, cadê a produção? Né, já que você está trazendo Olha só, prejuízo. comercial nata. Nata. E engraçado que foram eles que acabaram me indicando, falando assim, acho que a Simone está na área errada, ela é comercial. E aí começou a minha carreira dentro do mercado. Legal. E essa baita especialização que você tem em portos e logística, como é que isso aconteceu na sua vida? Como é que a gente... Como é que inicia tudo, né? Eu tenho, como eu te falei, esse tempo de mercado, 10 anos foram em seguradoras, e quando eu vim para São Paulo, em 2001, continuei trabalhando em seguradora, mas efetivamente fui iniciar minha carreira em corretora por 2003. Passei por várias áreas, até que um belo dia eu era da área de novos negócios e fui visitar um cliente lá em Santos, quando errei o caminho e dei de frente a um terminal portuário gigante e fiquei me questionando, né? O que é isso? Quais são os seguros que esse setor contrata? E foi pela curiosidade que comecei a ter contato com essas empresas, e boa parte dessas pessoas que me atendiam, que eram áreas financeiras ou áreas de seguros dentro de terminais portuários, foram os meus grandes professores inicialmente, para entender a operação, e foi aí que começou essa paixão, e eu percebi que havia uma real necessidade, não somente conhecer o seguro, que era comercializado para aquela operação específica, mas conhecer a operação, que é totalmente diferenciada, Sim. Tem uma legislação própria, tem um seguro obrigatório por lei, foi criado há tantos anos atrás, então precisa não somente do olhar em si,
do produto de seguro, mas também de toda a cadeia que envolve essa operação gigantesca no Brasil, que é a operação portuária e toda a cadeia logística. Cara, que sensacional. Essa é uma providência divina, né? Ah, Você errar o caminho e achar exatamente. o seu dom, né? É, De uma certa forma, na é. vida, Eu me assim. lembro até hoje que quando eu vi os meus olhos brilharam, eu falei, que é isso, né? Que legal, que legal. E enfim, a gente estava conversando aqui e eu realmente quero abordar alguns pontos que Claro. eu achei super bacana. O primeiro deles você é mestre em estudos marítimos pela Escola de Guerra Naval da Marinha. Meu, me Exatamente. conta um pouco sobre isso aqui, como é que isso surgiu, obviamente, pela questão de portos, mas de onde surgiu essa ideia, né, de fazer esse mestrado? Por que que você quis fazer um mestrado na Escola de Guerra Naval da Marinha? Ao, ao ponto que eu ia crescendo tanto a parte acadêmica quanto profissional, eu percebi que havia algumas necessidades dentro do setor portuário e do setor logístico quando a gente fala de gerenciamento de risco. Porque você bem sabe que o seguro ele acaba sendo o último pilar de uma cadeia de gerenciamento de risco. Então você faz a análise, quantifica, qualifica, traz as ações mitigatórias e aí uma delas é você transferir risco para uma pólice de seguros adequada. Só que quando a gente vai para o gerenciamento de risco, eu comecei a notar que as demandas que vinham do mercado era principalmente até que ponto eu conheço a minha operação e que tipo de simulações eu consigo construir com a base de dados que cada porto, né, obtém nos dias atuais, e geralmente vai muito dentro das normas regulatórias obrigatórias por leis que obrigam os terminais portuários a fazerem as suas devidas simulações, sejam elas de incêndio, testes, né, em todos os seus equipamentos. E nós temos aí um histórico de sinistros, de risco climático, ataque cibernético e tantos outros, né, riscos emergentes e até riscos já conhecidos, mas com novas características, como, por exemplo, o próprio risco climático, que algumas empresas não conseguem mais ter dados reais ou simular, porque muita coisa do passado, o histórico não Não, vale mais não para o s- presente, né? Então, você tem que começar a criar novos cenários e quem tem essa informação é quem está na operação do dia a dia, concorda? Concordo. Né? Porque você Uhum. tem ali cargo de SULE, você tem o time financeiro, RH, e muitas vezes algumas empresas funcionam como silos separados. Cada um faz a sua gestão, não se falam adequadamente e não conseguem enxergar que os riscos estão ali interligados. Então, quando eu falo de simulações, a gente tem as básicas, que são para todas as empresas, mas, contudo, porém, todavia, quando você vai para um cenário de catástrofe, de riscos inesperados, de novas simulações, isso existe uma demanda grande hoje, dentro, quando eu falo dos terminais e de operações logísticas no Brasil. E aí, em tantas visitas, né, com meu EPI, junto com clientes, com empresas e estudos mesmos, né, de mesa, me veio uma ideia. Eu preciso criar um simulador. Um simulador que seja uma inteligência artificial, que seja utilizado por aplicativo. E como é que eu vou fazer isso, né? E ter dados reais para que aquilo que eu estou falando é verdade. Só tinha um caminho, mestrado. Começar a fazer uma pesquisa. E aí eu tentei a primeira vez entrar na Escola de Guerra Naval. Existe um concurso público para isso. Até por conta da UISTA, que é uma associação que eu também faço parte, que é uma associação de mulheres que são executivas do setor tanto portuário, marítimo, de trading, ela é internacional. E aí eu recebo um dia num grupo um mestrado, uma propaganda que tinha um concurso público para a Marinha. Eu falei, vou tentar. Tentei a primeira vez, não consegui. Não é tão fácil, Claro. né? Você Uhum. conseguir passar. E aí, na segunda vez, pasme, passei. Estudei e passei, Muito né? legal. E eu confesso para você, João, que eu cheguei na sala de aula, né? Nas primeiras aulas, achando que eu sabia muito. E eu descobri que eu não sabia absolutamente nada, né? A gente tem as matérias obrigatórias,
Mas a minha ideia inicial já era desenvolver um simulador, né? Mas eu tive que dar alguns passos atrás, aí fui mergulhando, tive orientadores que são profissionais, né? Tem os almirantes, tem os capitães, né, da Marinha, e eu confesso para você que nesses 3 anos de Marinha eu fui forjada a estudar mais, eu fui colocada ali em vários limites, porque você é obrigado a ler muitos livros e entender que existe um universo muito maior do setor marítimo do que a gente possa imaginar, desde de fraudes, de pirataria que ainda Com certeza, existe, sim. a parte específica do direito marítimo, que é ampla, significativa e encantadora E ao mesmo também, tempo específica, né? específica para aquele setor. E quando a gente vai somente para o setor portuário, você tem lá a CEP 111 de 2013, que vai e tem a figura do operador portuário, e esse operador portuário só pode ser operador portuário e ter certificado de operador portuário se tiver uma declaração de seguradora que ele é apto para contratar um seguro de operador portuário, e não significa que ele vai ter aquele seguro, Com certeza. mas para que ele possa operar, ele tem que apresentar uma apólice, porque é exigida por lei. Então, eu posso te citar vários casos aqui, mas é um setor tão específico e tão encantador, que aí eu me apaixonei completamente e falei, quero ajudar, quero contribuir, e eu acho que um simulador vai fazer todo sentido para essas operações que são tão desafiadoras. Não, com certeza. E aí esse simulador, você continua a estruturar ele através de um doutorado. Exatamente. Durante a pesquisa na Marinha, o primeiro passo foi fazer pesquisa em 2 terminais específicos no Brasil, que são bastante conhecidos, em regiões diferentes. Eu quis sair um pouquinho de Santos, até porque a gente tem muito material científico, né, voltado para o Porto de Santos. Então eu fui para o Porto de Itaqui e o Porto de Vila Velha e fiz uma pesquisa sobre quais seriam as características para que fosse útil dentro de uma operação. Consegui entrevistar pessoas de cargo C-level à operação, de vários níveis diferentes e funções diferentes, e qual era o olhar que eles tinham a respeito de como essa ferramenta poderia ser utilizada e poderia apoiar para mitigar riscos futuros que podem acontecer. E eu fui muito surpreendida, principalmente pelo time operacional, que eles têm uma visão muito estratégica, porque eles estão ali há muitos anos, né? Conhecem as operações, mas que têm pontos de atenção e preocupações que não sabem o que fazer, como fazer, e eu acho que é exatamente que a tecnologia ela pode ajudar a desenvolver ferramentas para poder não somente apoiar, mas criar maior produtividade, né? Reduzir esse trabalho operacional que tem hoje, que às vezes ele tem aí um retrabalho. Então, tem tantas frentes que a gente pode apoiar, se criar esse simulador, que agora, no ano passado, eu terminei o mestrado, eu falei, eu já vou emendar, senão eu acho que eu não vou ter coragem. Não, também na escola de guerra naval, o seu doutorado, né? Não, é na USP. Na USP, Agora pela é na USP. USP. Uhum. Eu tive que ir um ano, toda semana para o Rio de Janeiro, porque a escola de guerra naval fica lá na Urca, lá no Rio. E aí E a USP é aqui em São Paulo, sim, no Butantã. no Butantã, tá. Então, por conta de agenda... Mas não tem nenhuma ligação com a Marinha, Ele especificamente. tem, sim, parcerias com a Marinha, mas efetivamente o doutorado é da USP. Tá. É da escola da Poli de Engenharia Naval. E aí eu comecei a procurar alguns professores e conversar, né, para que agora eu pudesse efetivamente entender. E olha, eu não sou engenheira, né? Então, para mim... Baita desafio. Está sendo um grande desafio. Legal. Conhecer em pouco tempo que passam anos estudando, que é a parte de estatística. A gente, inclusive, está estudando agora confiabilidade de sistemas. E é incrível porque eu falo isso muito com os clientes, né? E você sabe, quando a gente faz uma colocação de um grande risco complexo, você tem que trazer todas aquelas informações que são exigidas pelo mercado, mas hoje, quando você vai para um roadshow, você tem que vender para o mercado de seguros e de resseguro a redundância de tal equipamento,
qual é a confiabilidade da vida útil daquele equipamento, quanto que ele pode ter de quebra, porque um equipamento pode parar uma operação e trazer um lucro cessante muito grande. E efetivamente agora eu estou estudando sobre isso na prática, como é que se calcula, como é que dá o resultado, e o que que isso... Aí na minha cabeça vai viajando, né, João? Que, na verdade, assim, o que eu acho que você está fazendo é criando É. uma nova metodologia de subscrição, né? Óbvio, o simulador ele tem aí uma visão de cliente, né? Tem. Você está trazendo essa visão de cliente, mas obviamente que vai ser uma ferramenta muito útil para as seguradoras também que atuam nesse setor, né? E essa é a ideia, né? É trazer informação mais precisa para o mercado. Nós sabemos que temos Estados Unidos, a Europa, que já faz alguns monitoramentos via satélite, né? Por exemplo, a FM Global tem um laboratório de risco maravilhoso, né? Que faz um trabalho muito específico referente a isso, e tem uma parceria com o governo. Estou falando para monitoramento, mas aí eu não estou falando especificamente para portos, né? Estou falando para operações específicas. Na Europa existe uma ferramenta que faz a quantificação de chuvas no mundo inteiro. É fantástico, né? E aí ele sabe volume, ele sabe exatamente para cada região, seja da América Latina, de qualquer lugar do mundo ele tem. Mas hoje a gente não tem simulações voltadas quando a gente fala, se acontecer, o que que eu faço? Eu estou falando da operação aqui em terra, no sentido, o que que eu tenho que fazer? Quais são as minhas ações? E eu não falo somente de plano de continuidade de negócio, plano de contingência. Eu acho que vai além disso. É você conhecer possibilidades novas que pode ser identificada por um cara que está lá há muitos anos, que tem essa visão, que nunca foi colocada no papel. Como é que a gente pode desenhar e trazer isso até para melhorar, como eu te falei, estava comentando sobre produtividade, melhorar aquela operação específica. E olha, cada terminal tem uma particularidade diferente. E sabe o que é mais interessante? É que ninguém conhece a operação e as dores do outro. E se você tem uma ferramenta dessa, você tem uma visão mais ampla. Consegue cruzar. Porque você consegue cruzar e brincar com dados, trazer informações. O que está fazendo de melhorias? E não tem nada a ver, isso aqui, nada a ver com concorrência. Eu tenho com segurança, né? Porque todo mundo coloca lá a plaquinha, porque é obrigatório por lei, tem um ISPS Code, cumpro todas as normas, faço tudo que tem que ser feito. Mas acidentes novos acontecem, né? A gente tem casos até engraçados, né? O navio que colidiu com a lança do shiploader porque passou uma marola de um outro navio que tinha sido calculado, que estava dentro da regra, e aí não é bem assim. Então, você vê assim, detalhes que não são comuns acontecer, mas que podem acontecer. Então, são cenários diferentes, o conceito, né? Efetivamente, simular novos cenários, trazer um novo olhar e entrar com ações que possam apoiar essa operação. E aí, claro, você pode pegar um simulador desse e desenvolver para outras indústrias com o mesmo conceito. Vai fazer só e adaptar para o que o mercado necessita em cada operação que existe dentro, não somente no Brasil, mas em outros lugares também. Eu me empolgo, tá? Eu tô maravilhado. Não, imagina, o papo tá super, eu tô maravilhado com tudo que você tá fazendo e com o seu currículo e esse mundo, né? Esse mundo que eu realmente... Eu faço um paralelo com o que você está fazendo, eu faço um paralelo com o que eu fiz um tempo atrás, né? Eu sou advogado de formação e fui fazer especialização em finanças, né? Advogado fazendo cálculo. Então, eu sou advogada de coração. Mas você foi para um outro nível, assim, de especialidade de cálculo, que eu realmente respeito muito e te parabenizo. Fácil, sensacional. Não é fácil. Assim, eu diria que eu me desafio todo dia. Né? Tem até pessoas que brincam comigo, Simone, você nem precisava. Eu falei, mas não é questão de precisar, quando você coloca algo, né, que já desceu para o coração, não há quem tire. Né? Eu penso dessa forma. Legal.
E eu queria comentar um pouquinho também sobre a Sou Segura, que é uma associação que eu adoro. Tenho amigas que trabalham lá, que são associadas e você deve conhecer também, né? Claro, claro, Algumas delas. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória na Sou Segura e a importância da associação para o mercado de seguros. claro. A Sou Segura, hoje eu estou como diretora de programas institucionais, então, junto com um time de conselheiras, nós atuamos diretamente com mentoria, que inclusive nós acabamos, né, de fechar até as inscrições para mentores e mentoradas. Também faço parte do Juntos por Elas. Nós convidamos executivos do setor de seguros para se unirem em prol da equidade, que é mesmo direito, mesmo dever e mesmas obrigações, né? A gente não quer nenhum tipo de conflito, na verdade a gente quer chamar os executivos do setor para que nos apoiem, entendam a sua participação e possam trazer aí novas realidades para dentro das suas empresas. E também faço parte dentro, a gente tem vários programas, né? E faço parte do programa Fala Mulher, que é uma coluna que a gente tem dentro do site da Sou Segura, e a gente dá visibilidade e voz a todas as mulheres do mercado que queiram participar e escrever artigos, inclusive técnicos. Gostamos Legal. bastante, né? Porque geralmente tem aquela predominância da mulher ser convidada somente no mês da mulher, e a gente quer que ela apareça o ano inteiro, Com em certeza, todas as frentes, com todas as certeza. matérias. Inclusive, ano passado, nós lançamos o primeiro livro dos artigos mais lidos. Foi lançamento até na ANS que nós fizemos, né, com várias mulheres do mercado. E a gente tem aí para o próximo ano o segundo livro da coluna Fala Mulher, com os artigos mais lidos da coluna. E qual é a importância de todos esses programas, além desses que eu te citei? Temos outros, né, importantes programas. Dar voz à mulher do mercado de seguros. Eu vim de uma geração muito diferente. Acho que todas as sementes que a gente está plantando, essas novas gerações vão colher. Nós tínhamos um cenário, e você sabe disso, né, Sim. João? Que a mulher chegava a um cargo de gerência e estava tudo bem. E porque era mulher, porque era mãe, porque ficava grávida e por tantos outros, né, motivos que impedia que elas crescessem em carreira. E essas barreiras, eu acho que nos últimos anos elas vêm sendo quebradas, como associações como a Sou Segura, e que trazem uma visão diferenciada, principalmente desses vieses inconscientes que nós mulheres, os homens, o mercado, tinha no passado. Então, não é só questão de mérito que eu devo chegar até lá, mas eu acho que tem que enxergar até, tem uma fala de um CEO do mercado de seguros que ele fala que a meritocracia ela é míope. Porque como é que por mérito, se o teu caminho, quem está do lado B, é muito maior de quem está do lado A? Então eu não consigo comparar de forma igualitária. Então por isso que a gente precisa dar oportunidades, ter pessoas que puxem outras pessoas, e vocês, né, como executivos do setor, também são essenciais para que a gente possa criar essa equidade e que tenha resultados reais, que não seja só no papel. Com certeza. Né? Porque a gente vê, Sem às dúvida vezes, nenhuma. alguns programas Sim. e as leis ajudam, né? Aí a Sou Segura atua principalmente como a grande voz do mercado, trazendo todo mundo para essa conversa, seja de bastidores, seja de frente, e para que a gente possa ter uma mudança bem diferenciada para os próximos anos. Porque ainda temos muita liderança, né? Ainda estamos caminhando para chegar a esse nível de equidade, né? O último estudo da ANS indicava que as mulheres representavam 30%, então encargos se levam ainda... Encargos se levam. Encargos se levam, né? Mas encargos até gerenciais, porque nós somos maiorias no mercado de seguros e não somos maiorias em cargo se levam. Mas vamos chegar lá. Com Acho certeza. que a intenção é ter pessoas diferentes, né? E acho que a academia, a ANSP, ela pode ajudar muito a Sou Segura. Muito. Acho que tem... a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu acho que a academia tem um papel fundamental, né, nessa ajuda, nesse suporte que a Sou Segura precisa e que as mulheres do nosso mercado precisam, e o nosso presidente, o Rogério Vergara,
tem todo o interesse em fazer com que isso se concretize. E o Rogério é um grande apoiador, entusiasta, né? exato, A com nossa certeza. presidente também, a Liliana, anda em conjunto, né, com a ANSP Sim, para que sim. haja essa grande mudança. Então, agradeço inclusive ao Rogério por todo apoio, né? Ele é super apoiador. Muito obrigada mesmo. Simone, obrigado pela sua participação. Acho que foi uma das conversas mais prazerosas e mais Que isso. interessantes que eu tive até agora no perfil acadêmico. Então, te agradeço demais e sugiro que você assista na íntegra esse episódio. Se você curtir, compartilhe nas redes sociais, envie para os seus amigos, seus colegas de trabalho, familiares e até uma próxima.